Você quer ler mais, mas a única coisa que você consegue fazer é chegar do trabalho, deitar no sofá e ficar rolando o celular? Eu te entendo. E foi justamente por isso que os audiolivros mudaram a minha rotina. Não é uma gambiarra, e sim é uma forma legítima e poderosa de crescer intelectualmente e ganhar tempo. Eu sou a Aline, esse é o Entre Linhas e Rotineira, que a gente procura cultura pra mente e estrutura pra vida. Estudos mostram que o cérebro processa a informação de um audiolivro e de um livro de forma equivalente. Então, o que vai mudar aqui vai ser o veículo, a forma com que está sendo passado. E é justamente esse veículo que vai fazer com que você ganhe tempo extra, que você achava que não tinha. Deixa eu te mostrar onde que você tem tempo extra e que você não está percebendo. Primeiro, o deslocamento. Se você gasta ali 30 minutos para ir para voltar do seu trabalho, para ir num curso, você começa a escutar um livro nesse tempo, já vai ser um capítulo, né, por dia. Em uma semana, vão ser 5 capítulos. Você consegue ler um livro por mês só no trajeto de ir e voltar do trabalho. Segundo, tarefas automáticas. Por exemplo, lavar a louça, lavar a roupa, preparar o almoço, coisas que você faz ali rotineiramente, sabe? Coisas que são automáticas. Então, são momentos que o seu cérebro ele tá mais livre e um bom audiolivro transforma isso. Terceiro, quando você vai pra academia, correr ou caminhar. E esse foi o que mais me surpreendeu, porque eu comecei a associar o exercício com a escuta do audiolivro. E hoje eu fico pensando, nossa, eu vou na academia, já vai dar pra eu ganhar mais um capítulo ali do livro. Então, é uma forma de avançar na leitura e me exercitar. É um hábito linkado no outro. E antes que você pense, mas eu não consigo me concentrar no audiolivro, eu não vou conseguir, tenta. Você coloca ali na velocidade 1, normal, vai escutando o audiolivro. Vocês vão perceber que tem algumas narrações que elas são bem lentas. Então, para processar é um pouco mais fácil. Mas quando você já está ali acostumado com a voz daquela narração, vai ficar um pouco cansativo. Então você consegue aumentar um pouco a velocidade e ali fica mais fluido. É muito bom, eu recomendo, mas vai aos poucos, para você ir se acostumando ali. Eu recomendo que você comece a escutar o audiolivro na velocidade 1, na normal, e vá aumentando se for confortável para você. Então agora eu não poderia deixar de recomendar 3 audiolivros de ficção, não é não ficção, que vão ajudar no seu desenvolvimento pessoal, que eu ouvi em português e que eu recomendo sem hesitar. Bom, o primeiro livro que eu quero recomendar é Uma Pedrada. É Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Aqui nesse livro, a gente vai ter a história da Carolina enquanto ela morava lá na favela do Canindé. Então ela vai narrando tudo o que está acontecendo na vida dela, a criação dos filhos, o trabalho como catadora de lixo, a falta de dinheiro, às vezes a falta de comida, e o quanto ela se importava em relatar todos os fatos que estavam acontecendo ali na favela, escrevendo, e o quanto ela se importava também com as outras pessoas. Às vezes ela não tinha o que comer, mas ela estava se importando com as outras pessoas. O livro ele é muito sensível, ele faz a gente refletir e agradecer todos os dias por todas as mordomias que a gente tem na vida. É perfeito para ouvir enquanto você faz trabalhos rotineiros. Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Eu já recomendei esse livro aqui alguma outra vez, em algum outro vídeo. Não vou me lembrar, mas se eu lembrar, eu coloco aqui nos cards para vocês. Aqui a gente vai ter a história da Elsa. A Elsa era uma garota que ela já tinha passado meio que ali da idade de se casar, né? Porque na época era o que era importante para as mulheres, né? E ela conhece um rapaz, o Raf, e eles acabam tendo ali um trelelê e ela acaba ficando grávida. E aí, quando a família dela descobre, eles expulsam ela de casa, né? E ela vai morar com a família do Raf. Eles moram numa fazenda e aí se passam 13 anos, ela tem 2 filhos com o Raf e eles estão muito bem. Só que chega a Grande Depressão nos Estados Unidos, eles moram no Texas, e a fazenda, ela se vê no meio de uma seca gigantesca que parece não ter fim. Então, eles começam a ficar nesse impasse de continuar ali na fazenda ou partir para o oeste, que todo mundo tá dizendo que tem melhores oportunidades de emprego. Bom, a narração do livro é perfeita, eu adoro as narrações dos livros da Christine Hanna, recomendo todos. É bem apaixonante, é emocionante e você fica torcendo pela Elsa até o final.
E um outro que é outra pedrada, Eu que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. Esse livro, a gente vai ter 40 mulheres que elas estão encarceradas numa jaula, digamos assim, né? Uma cela, uma jaula, há muito tempo. Elas não têm conhecimento do que está acontecendo fora ali daquele ambiente que elas estão. E junto com essas mulheres tem uma delas que é uma garota que ela praticamente cresceu ali dentro daquela jaula. E tudo que ela sabe da vida foram as mulheres que contaram pra ela. Então ela nunca conheceu pessoas fora dali. Um dia, misteriosamente, toca uma sirene e todas as portas se abrem. Então elas se veem livres ali daquele lugar. Só que aí começa o outro desafio, né? Porque há muito tempo elas estão fora, elas não sabem o que elas vão encontrar lá fora. Então é uma grande aventura. Elas precisam descobrir como que elas vão viver e enfrentar esses desafios. Esse livro, ele me marcou demais. Ao mesmo tempo que você torce pela liberdade delas, você fica tenso com essa liberdade, sabe? Mas é muito bom. Se você chegou até aqui, você é o tipo de pessoa que quer crescer sem abrir mão da vida real. Se inscreve aqui no canal, é de graça. E você pode mudar como você usa o seu tempo. Então, como você começa agora? Passo 1. Você vai escolher um aplicativo. Tem muitas indicações gratuitas. Então, por exemplo, o Spotify, ele tem alguns audiolivros lá. É só você procurar, digitar audiolivros. Vocês vão achar alguns audiolivros narrados por algumas pessoas e aí vocês vão escutando. Algumas narrações são bacanas, às vezes você não gosta, mas isso é muito pessoal. No YouTube mesmo, se você colocar audiolivro, você vai encontrar muita coisa legal. Em português, né, também. E a Audible, que tem o primeiro mês grátis. Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês se inscreverem na Audible. Hoje eu acho que eu pago nem R$20 e tem bastante opção de livro, assim, gratuitamente, né? Dentro desse plano que eu pago. Segundo passo, você vai começar com um livro que você já queria ler, mas nunca começou. Ou, digo mais, um livro que você começou a ler, talvez, num livro ali físico, né? E não conseguiu, não gostou. E você vai começar a escutar ele no audiolivro. Eu garanto pra vocês que muitas leituras, elas ficam muito melhores quando são narradas. Muito melhores. Vai por mim. Confia, que aqui eu sei o que eu tô falando. Então, a familiaridade com o tema que você já conhece ali, se você já começou a ler, ou se você já conhece mais ou menos a história, ajuda muito na sua concentração. Então, confia, confia. E passo 3, você vai associar a escuta desse audiolivro com uma tarefa fixa da sua rotina. Então, você vai fazer isso no mesmo horário, todos os dias. Em uma semana, vai ficar automático. Em uma semana, vai ficar automático, vocês vão ver. E depois vocês vão vir aqui nos comentários e me contar o que vocês acharam. Bom, então, finalizando aqui o nosso vídeo, os audiolivros não são uma versão inferior da leitura. Eles são uma versão muito inteligente para quem quer uma mente mais culta, sem esperar ter tempo sobrando. Eu ouço em média 2 audiolivros por semana, depende muito do tempo, né? Tem alguns que são mais longos, alguns são mais curtos, mas cada um deles muda de alguma forma como eu penso, ou como eu trabalho, como eu me relaciono. E aí, qual a atividade da sua rotina que você vai começar a associar com o audiolivro? Me conta nos comentários.